Olá, alunos do quarto ano. Tia Giovana hoje vem mostrar uma novidade para vocês. Nós estamos tendo início a nossa primeira aula com o nosso segundo módulo, né? A aula de português. E aqui nós temos uma imagem. O que vocês observam nessa imagem? Tem algumas crianças e elas estão o quê? Assistindo. E o tema desse nosso capítulo é textos que nos mobilizam. Vamos lá. Texto que nos mobilizam. Nós sabemos que existem várias formas de nós termos, saber sobre notícias. Nós temos que ter cuidado muito com as chamadas, e bem atuais, fake news. As fake news são notícias falsas. Então, quando nós vamos ver alguma notícia, nós precisamos nos certificar de que aquela notícia de fato é verdade. Se eu tenho dúvida, se eu acho algo assim mirabolante, extraordinário, o ideal é que eu não compartilhe, que eu procure saber se de fato aquela notícia é verdadeira. Porque em determinadas situações, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo essa pandemia, algumas fake news, elas vêm trazendo medo exacerbado a algumas pessoas, porque elas acreditam naquilo que leem, que escutam, que veem e acabam ficando até mais doentes do que o que na verdade estariam. Então, nós precisamos ter cuidado, nos certificar, certo? Sobre a veracidade daquela notícia, para que eu não espalhe fake news. Porque, às vezes, na maioria das vezes, essas fake news, elas nunca vão tratar de algo benéfico, nunca vai ser para o bem. Sempre vai ser algo que vai trazer uma notícia negativa. E de negatividade a gente está fugindo, porque nós precisamos sempre estar com pensamentos positivos, certo? Vamos lá. Nesse capítulo você vai conhecer textos que têm o objetivo de dar informação sobre tudo à nossa volta. Terá a oportunidade de analisar fatos e opiniões a fim de compreender a diferença entre eles. Aqui na nossa seção Conversa Vai, Conversa Vem, diz o seguinte: como você costuma ficar sabendo o que acontece na sua comunidade? As pessoas próximas a você têm o hábito de comentar o que acontece no seu bairro? Que assuntos elas relatam? Então você vai escrever. Certo? O mundo é muito grande, por isso não é possível descobrirmos tudo o que acontece nele. Como você fica sabendo? Hoje em dia está muito fácil, né? Nós temos TV, nós temos a internet, nós temos livros, temos jornais, temos revistas. Mas e antigamente? Quando não existia essa comunicação, quando não tinha o telefone, quando não tinha o WhatsApp, como será que as pessoas faziam para saber as notícias do mundo? Devia ser muito mais fácil, muito mais difícil. Hoje em dia nós temos uma imensidão de formas de se saber notícias, certo? Vamos lá. Divulgando as novidades de uma comunidade. Esse texto informa o leitor sobre um evento importante em uma comunidade. Temos aqui o título: Capão da Embuia tem feira de adoção, bênção para os animais e diversão na sexta. O que vocês entendem por palavra adoção? Então, ato de adotar um animal. Isso significa o quê? Que esses animais, eles não têm tutores, eles não têm os chamados donos. Vocês, ao lerem esse texto, vocês vão observar que o nome dono está sendo substituído pelo nome tutor, que não deixa de ser um dono, só que é uma forma, mais agradável, e vocês vão descobrir por que está sendo utilizada esse termo. Nós temos aqui no glossário o significado da sigla SMCS, Secretaria Municipal de Comunicação Social. Então, quando no texto vocês encontrarem essa sigla, já vão saber que está se tratando dessa secretaria. Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo, uma foto de um animal, certo? E então, se nós estivéssemos de forma presencial, esse seria o momento de vocês me contarem que animais vocês têm. Esses animais, eles foram adotados ou eles foram comprados? Daí vem aquela pergunta: por que alguns gatos, alguns cachorros, eles são comprados e outros a gente ganha? O que será que tem a ver com a raça? Por que a raça
A, ela é vendida bem mais cara e as raças B não são vendidas. Vamos dar exemplo. Digamos um pastor alemão, pitbull. Dificilmente você vai conseguir um animal desse doado. Por quê? As pessoas costumam criar esses animais para que eles se reproduzam, vendam os filhotes e ganhem dinheiro. O que vocês chamam, né, popularmente nós chamamos de pé duro, que são esses cachorros, né, de uma raça. Por quê? Até alguém me perguntou, tia, por que esse nome pé duro? E aí a gente ficou se perguntando, será porque os pés deles são duros? Claro que não, né? Porque é uma forma popular de se chamar, ah, tia, o meu cachorro não tem raça não, é sem raça. Sem pedigree. Então, nós temos esse hábito de determinadas raças custarem caro e outras não, você conseguir doados. Como é que estão vocês aí durante essa pandemia? Estão com seus bichinhos? Quem começou a criar um bichinho agora, nessa época? Né? A novidade é que eu comecei a criar um. Não gostava muito, não queria muito, mas a gente se viu sozinho e a minha irmã me deu um cachorrinho e depois eu vou mostrar a foto dele para vocês. Bem filhotinho. Então eu já fiz a minha parte, né? Já adotei o meu bichinho agora nessa pandemia, certo? Vamos lá. Eu não vou fazer a leitura completa desse texto, certo? Eu vou ler alguns pontos para debater com vocês. Vamos lá. A feira de adoção de cães e gatos da Rede de Proteção Animal, Amigo Bicho, ganhará uma edição especial nesta sexta-feira, dia 12/10, na Praça Mansueden dos Santos Prudente, ao lado do Museu de História Natural do Capão da Embuia. Cerca de 60 animais estarão disponíveis para adoção. Daí nós temos o horário que a feira vai acontecer e o que os interessados têm que ter para conseguir adotar um animalzinho, CPF e RG. Então, esses documentos se fazem necessários. Vamos dar continuidade. Além de levar para casa um novo amigo, as crianças que forem à praça vão participar de atividades lúdicas. O que vem a ser essas atividades lúdicas? É toda atividade que tem o objetivo de divertir. Geralmente está relacionado a jogos e brincadeiras. Freis capuchinhos farão a bênção dos animais que passarem pelo local, com os tutores. Teremos ainda uma palestra sobre comportamento animal com a veterinária da rede. Então, vocês vão continuar essa leitura desse texto, onde vai falar, mostrar sobre essa feira de adoção. Tem o restante do texto que vocês vão ler, tem o local, tem todas as informações, tá certo? E aqui nós observamos nessa imagem, o pai está lendo o jornal e a criança está com o tablet. Tanto ele pode estar jogando, pode estar assistindo, como ele também pode estar tendo notícias sobre o mundo, certo? Vamos dar continuidade. Sobre esse texto que vocês irão concluir a leitura, eu apenas iniciei, dei algumas dicas sobre o que se trata o assunto, vocês irão responder. C para correto e I para incorreto. O texto conta como foi um evento, C ou I. O texto é ficcional, ou seja, trata-se de uma história inventada. Então, quando nós falamos em ficção, as novelas são ficções, as séries são ficções. E aí você vai colocar se esse texto de fato ocorreu ou se ele é uma história fictícia, uma história criada. O texto apresenta informações sobre um evento que vai acontecer. As informações contidas no texto são importantes para todas as pessoas. As informações apresentadas são importantes principalmente para os habitantes de uma determinada localidade. C, se estiver correto, e se estiver incorreto. Qual o objetivo principal do texto? Primeiro parêntese, divulgar uma feira de adoção de animais de estimação, explicar como se adota um animal ou informar os horários do museu. Você vai marcar apenas uma, que é a que está correta. Responda as perguntas usando as informações disponíveis no texto. Qual é o nome da feira de adoção de animais? Você volta lá no texto e escreve nesse espaço. B. Em que dia e horário acontecerá a feira? Duas informações.
dia e horário. O que é preciso levar para adotar um animal? Eu até comentei no início da aula. Que outros eventos acontecerão além da feira? Tudo isso você encontra lá no texto. Vamos lá, página 12, nós vamos finalizar nessa página. Você vai escolher entre as opções apresentadas a que melhor completa a frase. Olha, aqui nós temos história e notícia. Você vai escolher ou história ou notícia para completar a frase. O texto que lemos é uma história ou uma notícia sobre um evento que acontecerá dos 2 dias, depois ou antes. Então, para cada opção, para cada questão, vão ter 2 opções, ó, depois ou antes, inúteis e importantes. Daí você vai ler, vai completar com o que melhor se encaixa aqui. Na questão 5, analise o seguinte fragmento. Freis capuchinhos farão a bênção dos animais que passarem pelo local com os tutores. Encontre em um dicionário o significado da palavra tutor e registre-o abaixo. Lembra que eu disse que alguns que estamos começando a substituir o nome dono por tutor? Você vai ter a oportunidade de descobrir o significado de tutor e escrever aqui. 6ª questão. Porque o texto usou a palavra tutores e não donos? Reflita, converse com seus colegas, que no caso serão seus pais. Por que você acha que a palavra dono está sendo substituída por tutor? Quando você descobrir o significado de tutor, você vai fazer uma análise entre o que significa dono e o que significa tutor. E descobrir por que essa palavra tutor está aos poucos sendo substituindo o dono. E na 7ª questão, certo? O texto afirma o seguinte: todos os animais são cadastrados, vacinados e microchipados. Então esse nome chip, né, para vocês ele é bem comum. Mas você sabe o que significa? Pesquise cada um dos 3 procedimentos e descubra por que eles são importantes. E depois registre a informação. Então, todos os animais serão cadastrados. O que vem a ser cadastrar? Por que cadastrar aquele animal é importante? Vacinados. As vacinas, vocês também sabem, todos os animais, como nós seres humanos, temos que ser vacinados, porque vão nos proteger de algumas doenças. Então, os animais serão cadastrados, vacinados e microchipados. Você vai escrever, certo? O significado de cada uma dessas e vai anotar aqui nesse espaço. Na próxima aula eu faço a correção dessa atividade, certo? Qualquer dúvida, sinaliza lá no grupo que eu vou ter prazer de responder, tá bom?